Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela introdução, Rinos. Sabe, andei pensando naqueles monitores de atividade física que todo mundo usa. Podemos ficar tão focados em atingir 10.000 passos por dia, um número fácil de contar, que nos esquecemos de verificar se estamos realmente dormindo o suficiente, o que é mais difícil de medir, mas talvez até mais importante. Me parece que os governos podem cair em uma armadilha semelhante. Essa é uma analogia perfeita. E neste segundo episódio da nossa série sobre o Manual de Análise Governamental, vamos nos aprofundar exatamente nesse problema. No nosso último episódio, falamos sobre a promessa da análise de dados no governo. Mas hoje, vamos analisar o que acontece quando os próprios dados, ou a forma como são usados, nos levam pelo caminho errado. Estamos nos baseando na segunda parte, Fundamentos da Análise Governamental, do livro The Government Analytics Handbook, para explorar isso. Exatamente. Então, como garantir de que estamos medindo o que realmente importa? E uma vez que temos esses dados, como garantir que eles sejam realmente usados para resolver problemas? Tudo se resume a duas grandes ideias. Primeiro, você precisa do que a pesquisa chama de um conjunto de dados equilibrado, que evite as armadilhas das medições simplistas. E segundo, você precisa de uma estratégia muito deliberada para incentivar o uso intencional dessa informação. Certo, vamos começar com essas armadilhas. Já ouvi a frase "o que é medido é gerenciado", mas o material que estamos analisando traz um alerta bem severo a isso. Com certeza, uma versão mais precisa seria: o que é medido é gerenciado, mesmo quando não faz sentido e mesmo que prejudique o propósito da organização. Isso cria alguns riscos sérios. Como criar uma falsa sensação de sucesso? Precisamente. Veja as reformas da gestão financeira pública no Malawi. Durante anos, os projetos eram classificados como sucesso porque monitoravam coisas fáceis de medir, como a quantidade de computadores comprados ou se um novo software foi instalado. Ah, então eles estavam medindo a forma, mas não a função real. Exatamente. Quase 70% das métricas monitoravam mudanças na forma e não se o orçamento do país estava realmente melhorando. Isso criou uma ilusão de sucesso que escondeu completamente os problemas profundos que mais tarde explodiram na crise de corrupção conhecida como Cashgate, em 2013. Uau! Então os dados estavam, na verdade, ocultando a verdade. Isso me lembra outro exemplo mais recente do roteiro, os rankings de preparação para pandemias. Sim, esse é fascinante. Em outubro de 2019, o Índice Global de Segurança de Saúde classificou os Estados Unidos e o Reino Unido como os países mais preparados do mundo para uma pandemia. Eles mediam aspectos técnicos, infraestrutura, especialização, laboratórios. Coisas fáceis de contabilizar. E todos nós sabemos como isso terminou. Sabemos. Uma análise posterior na revista The Lancet examinou 177 países e descobriu que esses índices de preparação, e aqui eu estou citando, não estavam significativamente associados a taxas de infecção ou de mortalidade mais baixas durante a Covid-19. Então, o que realmente importou? Coisas mais difíceis de medir. A análise descobriu que confiança no governo e menos corrupção governamental tinham uma ligação muito mais forte e estatisticamente significativa com taxas de infecção mais baixas. Para muitos dos nossos ouvintes, essas questões não são debates políticos abstratos, elas moldam a vida cotidiana e o trabalho. Essa é uma visão incrível. Também parece que há outro risco onde a medição se torna, na verdade, um substituto para a gestão real. Sim, é quando o trabalho que produz resultados mensuráveis começa a escantear o trabalho importante que não produz.
Um exemplo claro disso vem do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Eles introduziram a concorrência entre hospitais para reduzir os tempos de espera. E imagino que os tempos de espera medidos melhoraram. Sim, melhoraram, mas esse foco intenso em apenas uma métrica levou a um aumento substancial na taxa de mortalidade de pacientes após ataques cardíacos de emergência. Uma métrica que não estava sendo monitorada e, portanto, foi negligenciada. Isso é. Isso é terrível. Você acha que está melhorando o sistema, mas na verdade está causando danos. É o clássico incentivo perverso. Também vemos isso num programa de saúde na Nigéria. Eles recompensavam os estados que melhorassem em 6 indicadores-chave de saúde. O que os funcionários da ponta fizeram? Focaram em vitórias fáceis, como o distribuir suplementos de vitaminas, em vez de focar nos objetivos mais difíceis e críticos, como reduzir a mortalidade materna. Certo, isso realmente deixa o problema bem claro. Vamos ao ponto de virada aqui. Como os formuladores de políticas evitam essas armadilhas? Você mencionou um conjunto de dados equilibrado. Esse é o caminho a seguir. Trata-se de combinar diferentes tipos de evidências para entender de verdade o que está acontecendo. Uma parte fundamental disso é adotar dados qualitativos. Eles podem te dizer o porquê de algo está funcionando ou não. Então, não apenas os números, mas as histórias por trás deles. Exatamente! Por exemplo, um teste controlado randomizado de um programa pró-democracia na zona rural da Índia encontrou, em média, nenhum impacto médio, 0. Mas um estudo qualitativo feito em paralelo revelou a verdade por trás. E qual é a verdade? A média 0 mascarou uma variação enorme. O programa funcionou muito bem para grupos que tinham um forte apoio, mas foi prejudicial para grupos que enfrentavam profundas desigualdades locais. Os números sozinhos deixaram isso passar completamente. Então, a peça final dessa solução deve ser proteger o espaço para o julgamento humano, certo? Reconhecer que nem tudo que é importante pode ser medido. Com certeza. Há uma frase brilhante do teórico de gestão Henry Mintzberg que resume isso bem. Se você não pode medir, vai ter que gerenciar. Se você pode medir, você terá especialmente que gerenciar. Gostei dessa. Então, uma vez que você tem esse conjunto equilibrado de dados, o próximo desafio é fazer com que as pessoas realmente usem-no. O roteiro menciona que apenas ter os dados não garante que eles sejam utilizados. Esse é o próximo passo crítico. Alguns de nossos ouvintes que trabalham no governo ou na área de desenvolvimento podem reconhecer esses desafios imediatamente. A pesquisa identifica 4 maneiras como as informações de desempenho são usadas no governo. Certo. Então temos o uso intencional, que é o objetivo, usar dados para aprender e tomar decisões melhores. Depois há o uso passivo, fazer apenas o mínimo para cumprir as regras. Isso mesmo. Depois há o uso político, onde os dados são selecionados a dedo para melhorar a imagem de um órgão. E o mais perigoso é o uso perverso, onde a pressão intensa leva a burlar o sistema ou até mesmo a manipular os dados. Então, como você direciona as organizações para o uso intencional? Você precisa medir isso. O Government Accountability Office dos Estados Unidos, o GAO, é um excelente modelo. Eles realizam pesquisas periódicas com gestores federais há décadas para monitorar como os dados de desempenho estão sendo usados. Então, eles fazem análises sobre as análises do próprio governo. Isso é inteligente. É sim. E os dados de longo prazo deles mostram o que realmente impulsiona o uso intencional. 2 coisas se destacam: líderes que se envolvem ativamente com os dados e o estabelecimento de rotinas organizacionais de alta qualidade, como revisões trimestrais de progresso baseadas em dados. Faz sentido. A liderança sinaliza o que é importante. Mas para as pessoas usarem os dados, elas também precisam confiar neles. Isso é inegociável, e a transparência vem da confiança. Algumas organizações oferecem ferramentas de código aberto que ajudam a criar fluxos de trabalho analíticos reprodutíveis e confiáveis. Mas tem uma peça a mais: a conversão em ação. Conversão em ação?
Significa que quando você coleta dados para a prestação de contas, por exemplo, por meio de uma pesquisa com funcionários, as pessoas precisam ver que isso gera ações práticas. Caso contrário, vira apenas maquiagem e gera cinismo. Então é preciso fechar o ciclo. Sem dúvida. Um ótimo exemplo prático vem do Brasil. Depois que uma pesquisa revelou que a maioria dos servidores públicos federais já havia presenciado práticas antiéticas, a Controladoria Geral da União se comprometeu publicamente a usar os resultados para combater a corrupção. Esse único ato reforçou o valor de todo o processo. Então não se trata apenas de acertar nos dados, mas de construir uma cultura e sistemas para que eles importem. Esse é realmente o cerne de tudo. O caminho dos dados até as decisões não é automático. Requer uma mudança consciente, deixando de lado métricas fáceis e muitas vezes enganosas, em direção a uma compreensão do mundo mais rica e equilibrada. E, além disso, exige que os líderes criem as rotinas e demonstrem o compromisso de transformar essas informações em ações significativas. Trata-se de tornar a análise de dados uma ferramenta para a resolução real de problemas, e não apenas mais um relatório acumulando poeira na prateleira. Com você, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.